31 de março de 1964. Tropas da 4ª Região Militar, comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, partiram de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, com o intuito de ocupar a cidade e depor o presidente João Goulart. Olha, eu creio que o Goulart, ele acorda no dia 31 de março, pela manhã, e tem notícias de que o Mourão Filho está vindo do Juiz de Fora, não é, com seus recrutas. E sabe que quem está por trás disso é o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Jango acreditava ter a lealdade de importantes setores das Forças Armadas. Do 1º Exército, sediado no Rio de Janeiro, do 2º Exército de São Paulo, comandado por seu amigo Amaury Cruel, e do 3º Exército no Rio Grande do Sul. O 4º Exército, responsável pelo Nordeste do Brasil, se mostrava neutro. O golpe não aconteceu do dia para a noite e não foi unicamente articulado por militares. Como aponta Jorge Ferreira, muitos tramaram a queda de Goulart. As lideranças políticas no Congresso, associações civis, laicas, religiosas e empresários, além dos governadores dos estados mais importantes do país, assim como os presidentes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Todos tomaram parte da derrubada do governo. São 3 grandes lideranças civis do golpe. Carlos Lacerda na Guanabara, Adhemar de Barros em São Paulo e Magalhães Pinto em Minas Gerais. Mas quem pagou para ver foi o Magalhães Pinto. O que estava acontecendo era uma ação conjunta das Forças Armadas, apoiado por empresários, classes médias urbanas, amplos meios de comunicação em peso, pedindo a posição de Goulart, mas o presidente do Senado Federal, Auro Moura Andrade, rompe com o presidente da República e conclama as Forças Armadas a tomarem o poder. Ou seja, o Poder Legislativo participou. O Supremo Tribunal Federal calou-se. Ou seja, os dois poderes da República foram cúmplices disso tudo. Mesmo assim, muitos especialistas consideram a articulação do golpe como aconteceu precipitada. Havia uma combinação de que isso aconteceria realmente na data em que aconteceu, mas pegou de surpresa outros líderes militares, inclusive o futuro presidente Castelo Branco, e quando soube dessa movimentação de tropas, ligou para Minas Gerais, dizendo que eles voltassem porque seriam massacrados por João Goulart. Enquanto os recrutas de Mourão Filho desciam a serra em direção a Guanabara, Jango se reuniu no Palácio das Laranjeiras com ministros e assessores. No primeiro momento, o presidente tomou 2 decisões que desarticulariam o golpe. A primeira decisão é mandar o Regimento Sampaio, que era uma força de elite do Exército, aqui na Vila Militar, junto com o batalhão de caçadores de Petrópolis, subir a Serra de Petrópolis e barrar Mourão. Ou seja, seriam tropas profissionalizadas barrando recrutas. Não tinha a menor chance. E essas forças militares obedeceram ao Goulart. E a segunda decisão de Goulart era um decreto em que ele iria fazer uma intervenção no estado de Minas Gerais, depondo Magalhães Pinto, alegando que ele conspirava contra o regime democrático. Então, essas 2 atitudes, acredito eu, e acreditava Goulart, iria assustar o golpe. Contudo, o conselheiro de Jango, Santiago Dantas, conversou com o secretário de Estado de Minas Gerais, Afonso Arinos, e descobriu que, em caso de intervenção, o governador Magalhães Pinto iria decretar estado de beligerância. Isso significava o seguinte: é um estado da federação em beligerância contra a União, o que daria, pelo direito internacional, o direito a países estrangeiros a ajudarem, a apoiarem essa rebelião em termos militares, financeiros e diplomáticos, e que os Estados Unidos fariam isso. A possível intervenção norte-americana mudava tudo. Somada à possibilidade de perda das vidas dos recrutas de Mourão Filho, Jango se recusou a dar a ordem de abrir fogo. Mesmo assim, as forças governistas do Exército, que ainda apoiavam João Goulart, se prepararam para resistir. É o caso dos fuzileiros navais, comandados pelo almirante Cândido Aragão, que atracaram os navios na Baía de Guanabara e estavam de prontidão para agir caso fosse necessário. O comando do Exército estava acéfalo. Na verdade, quem estava comandando pelos bastidores era o Castelo Branco. E aí ele é aconselhado, nomeia um general de grande prestígio, Lott. E ele se recusa
não é? Quer dizer, alegando que seria uma desfeita com o general que estava adoentado, que ia sair, quer dizer. Membros de forças da sociedade, como o Comando Geral dos Trabalhadores, sentiram a instabilidade no ar e, temendo um golpe, reuniram trabalhadores e estudantes para mobilizar a esquerda e resistir através de manifestações populares e de uma greve geral. Porém, desde o dia 30 de março, Carlos Lacerda e Adhemar de Barros, principalmente, ordenaram as prisões de importantes dirigentes sindicais, desarticulando a esquerda. O caso do Segundo Exército é claro. Não é? Há relatos que dizem que o Amaury Cruel ele não queria partir para o golpe. Não é? Simplesmente o alto comando do Segundo Exército tomou a seguinte decisão: vamos aderir, com você ou sem você. E aí ele, entre ficar com o Exército e amizade com o Goulart, ele fica com o Exército. No Rio, o governador Carlos Lacerda se instalou no Palácio da Guanabara e mobilizou as polícias civil e militar para protegê-lo contra possíveis ataques dos governistas. Fuzileiros navais tinham cercado a sede do governo do estado e esperavam ordens para prender o governador. O almirante Aragão, que comandava as tropas, estava certo de que a prisão de Carlos Lacerda seria fundamental para frear o golpe. Entretanto, Aragão jamais recebeu as ordens para atacar e Lacerda continuou a liderar a resistência com barricadas e constantes ameaças através do rádio. Almirante Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso! Incestuoso miserável! Almirante Aragão! Não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver! No Palácio das Laranjeiras, no Rio, João Goulart recusou resistir e recusou todas as sugestões apresentadas por assessores, militares e amigos à direita e à esquerda. Entre elas, prender Carlos Lacerda, reagir com as tropas que ainda eram leais ao movimento da legalidade, romper com entidades vistas como comunistas pelos militares e partidos de oposição. O presidente disse não a todas elas. Então, às 13 horas do dia 1º de abril, o presidente foi aconselhado pelo general Moraes Âncora a deixar o Rio e foi para Brasília. O golpe estava dado. Faltava apenas tirar o presidente do poder constituído.